Boa noite. Nenhuma delação premiada havia sido tão bombástica. Na quinta-feira, 18 de maio, foi divulgado o teor do depoimento de um dos donos do frigorífico JBS, Joesley Batista, à Procuradoria-Geral da República. Ele gravou o presidente Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha depois que ele foi preso na Operação Lava Jato. A imprensa e boa parte da população ficou na expectativa de renúncia, mas o presidente Temer disse em claras palavras: não vou renunciar. A situação do governo não é simples. Por mais que tente convencer a nação de que não cometeu crime, a oposição se articula, a base aliada se dispersa e até a OAB vai encaminhar pedido de impeachment. Qual será o desdobramento de tudo isso? É a grande dúvida. Para alguns analistas, a queda do presidente é uma questão de tempo. No programa Opinião Pernambuco de hoje, nossos convidados discutem as delações da JBS e o futuro do Brasil. São nossos convidados Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco; Juliano Domingues, doutor em ciência política e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Lembramos que o sinal da TVU agora é digital e para você sintonizar, você precisa fazer a reprogramação dos canais. Bem, sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. E vamos começar com uma fala inicial, tentando entender o que realmente aconteceu naquela quinta-feira bombástica, que pareceu uma tsunami sobre o cenário político de todo o nosso país. Túlio Velho Barreto. Veja só, Valdir, eu acho que o diferencial da quarta-feira, além de envolver o fato de envolver o presidente da República e o candidato derrotado nas últimas eleições, quer dizer, duas pessoas, dois atores políticos absolutamente de expressão, o presidente e aquele que poderia estar naquela cadeira da presidência da República. Além disso, é o fato de que foi o primeiro momento mais claro que mostra uma certa divisão no segmento que golpeou a democracia. Quer dizer, eu tenho que ser explícito e colocar claramente que eu tenho uma visão de que houve um golpe parlamentar no país o ano passado. Esse golpe parlamentar eu chamo de golpe parlamentar porque, enfim, ele foi... o aspecto formal dele se deu dentro do Congresso, mas é evidente que não pode esquecer os outros atores políticos e os agentes econômicos envolvidos com interesses no resultado daquela ação. Então, é o primeiro momento em que esse conjunto de atores mostra uma certa fissura, na unidade que tinha. Todos apostaram no afastamento em definitivo da presidenta Dilma Rousseff e na colocação de Michel Temer para cumprir certamente durante um ano uma série de reformas que são reformas que interessam um projeto político e econômico que está em curso. Então, de certa forma, é um segmento do capital, do grande capital brasileiro, com relações internacionais, mas sobretudo o capital nacional, e em especial do capital financeiro. Então, em torno desse projeto, houve uma certa unidade. O tanto que Dilma foi afastada, a presidenta Dilma foi afastada com uma larga margem de votos e com certo consenso nesse segmento. Então, quarta-feira é um momento em que começa a fissura dentro desse grupo que até então tinha uma certa unidade. Esse é um fato relevante. Mostra que existem interesses diversos nesse conjunto de atores. Não há uma unidade nesse momento. A única unidade que há, no meu entendimento, é a execução de um projeto político, que foi o afastamento do PT, enfim, e do seu projeto de governo, e a garantia de que deve prevalecer um projeto econômico de corte liberal. Temer seria apenas instrumento desse projeto. Em um ano ele não conseguiu dar conta daquela tarefa que o grande capital colocou em suas mãos. E a base começou, inclusive a base política dentro do Congresso, começou a ruir no momento em que se começou a debater, por exemplo, as reformas, e a resposta não era exatamente aquela que se esperava. Juliano Domingues,
O governo Temer, ele passa por muitos reveses, mas nesse momento em que aconteceu essa denúncia, né, do Joesley Batista, o presidente parecia se sentir fortalecido e a sensação que causou é que ele foi pego de surpresa. É mais ou menos isso o que aconteceu? Ele esperava que levasse uma rasteira tão grande como acabou levando? Que é uma rasteira, na verdade, de alguém que já estava próximo a ele, né? Pelo menos a avaliação que se faz, pelo fato de ele ter recebido essa pessoa dentro do palácio. Um ponto importante. Primeiro, boa noite, Valdir, boa noite. Boa noite. Júlio, boa noite a quem está em casa. Acho que um ponto importante, você perguntou o que é que aconteceu, né, na semana passada e dentro, tentando contribuir a partir da fala de Túlio, acho que um ponto importante é ressaltar a mudança da pauta, né? A pauta, ela reiteradamente, a mídia trabalhando fortemente nesse sentido, a pauta era reiteradamente propagada a partir da ideia das reformas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, retratava um governo com um grau relativamente elevado de controle do legislativo, a despeito da ampla rejeição, né, pesquisas de opinião mostrando que o eleitor, de uma maneira geral, rejeita o governo, desaprova o governo, e mesmo assim o governo vinha dando demonstração, embora aqui e acolá com algumas defecções, o debate ainda em curso relacionado a como essa reforma deveria se dar. E aí, quer dizer, os acontecimentos da semana passada provocam uma mudança da pauta. Inclusive, ele vinha reunindo prefeitos, governadores. Exato, quer dizer, às vésperas disso havia a Confederação Nacional dos Municípios, quer dizer, havia uma reunião em Brasília, isso dominava a pauta. E aí, repentinamente, há uma mudança da pauta, e isso é fundamental quando a gente fala de política, porque o controle da pauta é um dos pontos principais nesse processo de implementação de determinados projetos. E aí, nesse sentido, o governo sofre um abalo que até então não havia sentido. E a mudança da pauta passa a ser a pauta da corrupção. E veja, poucos dias depois do depoimento de Lula a Moro, que dominava a pauta do tema corrupção, era Lula e o depoimento ao juiz Sérgio Moro, de repente a pauta é ocupada pelo governo Michel Temer e com o presidente da República no centro do debate. E aí isso provoca um abalo, até então ainda não ocorrido na gestão Temer, com risco de debandada geral do governo, né, por parte dos aliados. E aí a gente percebe naquele primeiro momento apenas o PPS se manifesta, de fato sai, os outros esperam um pouco, e a gente observa uma certa agonia do governo em relação ao que é que esses áudios demonstrariam, né? E aí eu acho que é importante ressaltar que o presidente naquele dia agenda um pronunciamento para as 4 da tarde, ainda sem ter conhecimento do áudio. E aí entra no segundo ponto, que e eu acho isso bastante relevante do ponto de vista das relações institucionais e políticas. Como essa operação ela foi realizada, chamada operação controlada. Isso provavelmente ainda vai ser muito objeto de questionamentos, inclusive do ponto de vista jurídico. Mas o que se observou muito claramente foi uma operação entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e um grupo de delatores, em que se armou uma arapuca que foi capaz de capturar o próprio presidente da República. Certamente esse debate ainda vai render muito, principalmente do ponto de vista jurídico, e muito provavelmente com tentativas de se anular as provas coletadas por meio dessa operação. A gente ainda vai, nesse programa, tentar entender um pouquinho o comportamento da mídia ao divulgar essas informações, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando a notícia saiu, na abertura eu falei quinta-feira, mas de fato foi na quarta-feira, né, à noite que a notícia chegou, e no outro dia que houve aquela repercussão muito grande. O fato de que quando ela sai, ela apontava inicialmente o presidente Temer, depois se falava no Guido Mantega, que teria distribuído também verbas para pessoas ligadas ao PT, né, para partidários do PT, e um terceiro elemento dessa manchete era o Aécio Neves, né, o senador Aécio Neves. A partir disso seguinte, aí o fogo ficou em cima de Aécio e de Temer, porque se apresentava provas, mesmo que sejam provas que hoje, e aí é natural que aquele acusado ele tente desqualificar essas provas. Essas provas, elas são o suficiente para a gente colocar esse governo na berlinda, Túlio Velho Barreto? Valdir, eu não tenho a menor dúvida, né? Se trata do presidente da República.
né? E não precisa aqui reproduzir o que foi dito, quer dizer, a concordância dele com o pagamento de uma mensalidade a Eduardo Cunha para comprar o silêncio dele, coisa desse tipo. No caso de Aécio, até tem um aspecto que talvez seja, não sei se mais grave, mas destoa do que a gente ouviu em outras gravações, que é o fato até de ameaça de morte de alguém que seria a pessoa que receberia o dinheiro. Quer dizer, é um pouco aquela história, eu me lembrei do Poderoso Chefão, né? A primeira parte do Poderoso Chefão, em que o Michael, né, o filho do Corleone, se a gente pode dizer isso, né, entre aspas, numa atitude cuidadosa ou com uma certa ética, a ética da máfia, espera que a mãe dele morra, e quando a mãe morre, para ele é o momento de assassinar o irmão, porque ele se sentiu traído pelo irmão. Quer dizer, é uma situação gravíssima, porque, enfim, remete para um modus operandi da máfia, né? É grave, né? E a gente pensar que em torno de 50 milhões de brasileiros apostaram nessa candidatura. Então, e só isso é razão para colocar um ponto final na carreira política do senhor Aécio Neves. No caso do presidente da República, o cargo que ele ocupa. Quer dizer, o fato de receber aquela pessoa lá, naquelas circunstâncias, já é um fato gravíssimo. Você imagine, Valdir, a cobertura, e Juliano, a cobertura que a mídia daria, e que cobertura seria essa se no lugar de Michel Temer tivesse, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Dilma, né? Com a animosidade que a grande mídia tratou grande parte do governo, tanto de Lula, menos, mas sobretudo no período Dilma. Se a gente imaginar, por exemplo, se a gente olha a Veja, a revista Veja, que é o maior semanário do país, episódios muito menos graves fizeram com que Lula, por exemplo, fosse pintado como o diabo, a capa vermelha e tal. A capa dessa semana é um mini editorial sobre a bandeira brasileira com a expressão basta, né? Quer dizer, que causa até um certo arrepio na gente, porque a gente lembra dos editoriais de 64, né, do Correio da Manhã, né, basta e fora, né, que era um chamamento à derrubada de Jango completamente. Quer dizer, isso dá uma noção da gravidade do momento que a gente está vivendo. Se isso não é suficiente, né, para atingir esses dois atores políticos que têm uma importância e uma relevância na história republicana, não só desse momento, como nessa quadra democrática. O que é que será necessário fazer no Brasil para que alguém com essa estatura, com toda a importância dos cargos que ocupam, um presidente nacional do maior partido de oposição, o PSDB, né? Quer dizer, o maior partido de oposição na disputa eleitoral em relação ao PT, aos projetos políticos colocados durante todos esses anos, né? Ponteava PT e PSDB. Quer dizer, para a gente pensar o que é que seria necessário para que essas pessoas fossem afastadas dos cargos ou fossem investigadas e condenadas. O que foi mais contundente nessa revelação foram as provas. Ainda que tenha sido uma operação controlada, né, uma operação organizada por parte da Polícia Federal, mas o fato é que se chegou a algumas provas. E também ainda que essas provas sejam questionadas por alguém, né? Mas qual o peso dessas provas, professor Juliano Domingues? Eu diria que chegou-se a provas tão contundentes muito em função do fato de ter sido uma operação controlada. Quer dizer, houve um cuidado, né, que até então, pelo menos não se havia divulgado nada parecido, né, se é que ocorreu alguma coisa parecida na história recente, ou no âmbito da Operação Lava Jato, de se colocar chip em pasta para poder se rastrear, cédula numerada. Quer dizer, houve todo um cuidado, e aí acho que a gente pode considerar sem maior medo de errar, que acabou se refletindo na consistência das provas obtidas, né? Isso eu acho que é algo que chama muita atenção, né? E deve ser observado, tanto por um lado da questão que vem sendo discutida desde a intensificação da Operação Lava Jato, que se imagina que iniciativas nesse sentido
acabem resultando em determinados excessos, mas também que é preciso coibir excessos, afinal de contas, espera-se que estejamos no Estado democrático de direito, então, independentemente de se gostar ou não de determinada figura, se ela está sendo submetida a processos investigatórios, que sejam investigações que sigam o que manda o arcabouço legal do país. Esse é um ponto importante. Agora, provas tão contundentes quanto essas que foram identificadas, e logo depois dias após aquele momento Lula e Moro, quer dizer, em que se pelo menos para quem estava acompanhando e não é jurista ou conhece os autos do processo, aquele momento de interação Lula e Moro demonstrou uma fragilidade muito grande em termos de provas. Eu acho que, sem maior medo de errar, essa seria a percepção, de uma maneira geral, das pessoas daquele momento, embora haja uma série de versões e teses que circulam mostrando que não, pelo contrário, ficou evidente ali, quer dizer, o quanto há de provas contra o ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, quer dizer, quase que uma semana depois, surge uma operação com provas muito contundentes. E eu acho que isso, em grande medida, né, além de ser o presidente da República, como bem ressaltou Túlio, além de ser o presidente do partido, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa também destacar aqui, quer dizer, lamentavelmente, qualquer solução para uma crise dessa que o país vive passa pelos grandes partidos, passa pelo PT, passa pelo PSDB e passa pelo PMDB também. Então vamos deixar para a gente conversar sobre isso no próximo bloco, né? A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema delações da JBS e o futuro do Brasil. Participam Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Juliano Domingues, doutor em ciência política e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Túlio Velho Barreto, o presidente Temer, ele vem desqualificando as provas, dizendo que os áudios foram manipulados. Se esperou que ele renunciasse, ele foi lá, disse que ficaria, né? Houve uma tentativa de fuga, né? E na verdade chegou a sair o ministro da Cultura, Roberto Freire, o Bruno Araújo disse que saiu, depois não saiu mais, no final de semana o PSB disse que se afasta. Enfim, que cenário é esse? O presidente, ele entende que há um ambiente que permita a permanência dele e que permita a governabilidade? É um script razoavelmente esperado, né? Se espera que alguém que está na posição de Michel Temer, do presidente, com, enfim, todas as acusações que agora, né, surgirão em função da gravação feita, que ele busque de alguma forma se defender, né? Para Temer, nesse momento, ficaria muito difícil ele fazer a renúncia. Quer dizer, não é que ele não possa vir fazer a renúncia, isso as circunstâncias que vão determinar, mas até agora, para ele fazer a renúncia no calor do momento, se remeteria para uma situação de comparação com o que aconteceu com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, é bom lembrar que a presidenta foi bastante atingida, né, com acusações e o tratamento que a grande mídia dispensou. Mas não renunciou, né? E não renunciou, né? Quer dizer, se manteve no cargo e, pelo contrário, né, fez uma peça. No final, o discurso dela foi uma peça que ela falava para as pessoas que ali estavam ouvindo, mas falava também para a história, né, marcando uma posição clara do significado do afastamento dela em definitivo. E Temer veio sucedê-la nesse processo todo, quer dizer, de certa maneira ele foi um ator importante porque caiu no colo dele a presidência da República. Não que ele tenha sido um articulador tão importante, né? Eu acho que os agentes econômicos envolvendo aí a grande mídia e o segmento do capital financeiro, quer dizer, esses que tem um peso maior, né? O Temer é um instrumento, Temer podia ser outro, assim como poderá ser outro daqui a pouco, né? O Henrique Meirelles, qualquer um, o Rodrigo Maia, durante um período. Então, nesse sentido,
Eu penso que o caso do Temer é esse. Ele tem que tentar fazer alguma defesa nesse momento, esperando os acontecimentos, para onde os ventos irão soprar. E os seus atuais aliados estão pensando da mesma forma. Juliano, você acredita que PSDB, por exemplo, ele vai largar o governo, que vai abandonar esse barco, assim como fez o PSB? A gente vive um momento de incerteza muito grande. Acho que o risco, a não ser que surja algum elemento novo, o risco devia haver mais desembarques, eu acho que reduziu-se, a não ser que novos elementos surjam. Mas aí tem um ponto que eu acho que é importante ressaltar, falou sobre a possibilidade de o Temer renunciar. Partindo do pressuposto de que atores políticos agem a partir de cálculo de custo-benefício, que é um pressuposto básico, praticamente predominante na ciência política, não haveria maior incentivo para a renúncia. A pergunta é, por que ele renunciaria? Então, o que ele ganharia com Exatamente, isso, né? É uma série de desvantagens, muito pelo contrário, ele perde renunciando. Inclusive do ponto de vista jurídico. A principal delas é que ele perde a prerrogativa de foro. Então, ele não tem nenhuma vantagem de deixar o cargo. Permanecer no cargo também dá a ele o maior poder de barganha. Ele ainda tem o poder da caneta. Então, ele ainda é uma figura relevante no processo de distribuição de recursos por parte do Estado. Sejam cargos, sejam recursos propriamente ditos, mas tanto do ponto de vista simbólico quanto, de fato, econômico, ele ainda é o grande distribuidor de recursos, porque está ainda sentado naquela cadeira. Isso acho que é importante a gente se perguntar, quer dizer, por que ele renunciaria? Então, quais seriam, então, as variáveis que poderiam fazer com que a permanência dele se torne insustentável? Esse episódio, a princípio, diminui o custo do TSE caçar a chapa. E aí, quer dizer, o episódio da delação surge praticamente no dia seguinte à divulgação de dados econômicos positivos. Então, quer dizer, imagina o TSE se deparar com a cassação ou não da chapa, no momento em que dados econômicos positivos são divulgados em relação ao país, existe um custo político grande de uma decisão nesse sentido do TSE. E aí pode ser que o telespectador diga assim, olha, mas poderia não caçar mesmo tendo evidências? Poderia. Quer dizer, as evidências elas são relativizadas. É o momento político que vai acabar determinando ou não se caça ou não a chapa. Então, aumenta a chance da chapa ser caçada porque o custo político do TSE reduziu-se. Ao mesmo tempo, seria uma saída honrosa para Temer, digamos assim. Ele não precisaria renunciar. A chapa seria caçada. Então, uma outra variável importante... Ainda levava Dilma, tirava Dilma do jogo, exatamente. Né? Quer dizer, então, isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade... Impeachment? Oi? E o impeachment, caso ele venha adiante, né? A OAB ela está se manifestando essa semana que vai entrar com o impeachment. Isso daí, quer dizer, um dos condicionantes importantes para que, e aí o caso Eduardo Cunha nesse sentido foi muito pedagógico para quem não é da área da ciência política, quer dizer, quem controlar a agenda da Câmara é um aliado, é Rodrigo Maia. Qual a chance de Rodrigo Maia colocar o tema em pauta? É mínima. Mas aí tem um componente aí importante que a gente pode chamar, digamos assim, genericamente de o custo Temer. Quer dizer, eu acho que é importante, Túlio frisa bem a questão do capital financeiro, como é que a economia vai reagir, né, diante dessa instabilidade política? Esse é um determinante importante. A permanência de Temer e a certa estabilidade que ele vivenciava estava muito atrelada à possibilidade dele conseguir levar adiante determinadas reformas. Isso. Qual a chance da permanência, de ele permanecendo no cargo, das reformas continuarem a caminhar como vinham caminhando e com a possibilidade de aprovação antes de 2018. Esses me parecem pontos importantes para a gente verificar em que medida ele permanece ou não, mas esperar uma iniciativa dele me parece pouco provável, ele não teria maior incentivo para isso. Então vamos à questão agora do impeachment. Você vê possibilidade desse processo que a OAB está anunciando, ele ganhar força, ele ir adiante de o Supremo acolher e levar esse impeachment às últimas consequências? Veja só, Valdir, nós cientistas políticos, aí eu vou me incluir para não dizer que eu estou me sentindo diferente dos demais, esquecemos um pouco o que acontece nas ruas, né? Olhamos muito para as instituições, para a disputa política, para o jogo político que se dá dentro do Congresso, entre os partidos, os processos eleitorais, etc, etc. E esquecemos um pouco as ruas, né? Então, e aí a gente tem que ressaltar a importância da mobilização popular, né? Como o Juliano colocou, quer dizer,
o impeachment de Dilma, o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, só ocorreu porque Eduardo Cunha estava no cargo, né? E Eduardo Cunha virou um desafeto não só da presidenta, como do PT em função do risco que ele sofria de cassação. O processo na comissão de ética, né? Aquele episódio na comissão de ética foi decisivo. Na comissão de ética, né? O PT decidindo que não bancaria Eduardo Cunha. É importante lembrar que o processo de Eduardo Cunha estava na mão do Janot passou meses lá, né? E que só foi feita alguma ação contra o Eduardo Cunha depois que vamos chamar de impeachment, o processo formal dentro do Congresso, ocorreu. Então, quantos pedidos de impeachment ocorreram contra José Sarney? Quantos ocorreram contra Itamar Franco? Havia sim um certo consenso em torno de que era um governo de transição, etc. Foi mais tranquilo. Mas contra Fernando Henrique Cardoso, contra Lula, né? E contra Dilma mesmo tinha uma série de pedidos de impeachment. Quer dizer, esse é um instrumento que as oposições, quaisquer que sejam elas, utilizam normalmente. Agora, qual que ganha um apoio? Né? Ou quando ganha um apoio? Quando o presidente da Câmara, que tem o poder de determinar a pauta, de abrir o processo, o faz. Quer dizer, então, nesse caso, Rodrigo Maia só fará algo dessa natureza, se é que há a possibilidade dele fazer, considerando o perfil do DEM e a história do DEM, né? Caso o país talvez esteja à beira de uma convulsão social ou grandes mobilizações de rua realmente que pressione de tal maneira que não há uma outra saída a não ser fazer o impeachment. Mas pode ser que esse setor da burguesia nacional, do grande capital, etc., busque até outra solução, como, por exemplo, bancar junto ao TSE, aos ministros do TSE, a cassação da chapa. Porque nesse caso, assim, quer dizer, até isentaria o próprio Rodrigo Maia desse custo político, né? Quer dizer, o DEM é um aliado. E qual seria também o incentivo que Rodrigo Maia teria de colocar em pauta? Digamos que o presidente chegasse a renunciar, tá? Não aguentasse a pressão, inclusive das ruas, renunciasse, e aí a gente tivesse que puxar um novo caminho, fosse o caminho da eleição indireta, ou fosse, inclusive, o caminho de Eduardo Maia não poder assumir e Rodrigo Maia não poder assumir e a presidenta Carmen Lúcia ter que tomar esse lugar. Ainda tem o Eunício Oliveira, né, o presidente do Senado, ainda que é o segundo na linha sucessória. Que também está sendo... De não poder assumir, né? Quer dizer, não poder assumir. Então, é possível que isso chegue a Carmen Lúcia, Juliano? Possível é. A gente vivencia um grau de incerteza tão grande que tudo passa a ser possível, né? Há um processo também de relativização das regras do jogo em que tudo passa a ser possível. Agora, eu volto a ressaltar algumas variáveis que tendem a interferir e dizer assim, é mais ou menos possível. Eu acho que a reação do mercado, a possibilidade das reformas irem adiante, etc., o julgamento do TSE. Mas, partindo dessa hipótese, né? Vamos aqui fazer um exercício de futurologia, praticamente. Então, partindo desse princípio, eu acho que é importante a gente observar o seguinte. É muito provável que haja uma resistência institucional mesmo contra qualquer possibilidade de eleições diretas. Porque eu acho que é razoável imaginar que eleições diretas trariam uma turbulência maior para o sistema. E aí, nesse sentido, se o sistema tende ao equilíbrio, partindo do princípio que o sistema, né, junto com o sistema financeiro, o sistema político, as forças produtivas, a gente vê isso muito no discurso de alguns atores quando dizem assim, olha, a economia, até quando a economia do país vai aguentar uma turbulência política dessa? Então, me parece que uma PEC e a discussão de uma eleição direta provavelmente vai encontrar muita resistência institucional para que isso vá adiante. Então, muito provavelmente, eu arriscaria dizer que num caso desse, de cassação da chapa e o Rodrigo Maia assumir, etc., acho que vai se buscar, sim, talvez chegue a ministra Carmen Lúcia e aí se dará o processo de eleição indireta para que em 2018 haja, assim, eleições gerais indiretas. Esse me parece o cenário mais provável porque seria aquele que traria menos turbulência para aqueles grupos políticos já consolidados nesse cenário.
Tem uma coisa suspensa aí, que são as reformas, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que era a coisa que parecia ser o maior interesse do governo, de repente ficaram paralisadas. O próprio presidente da Câmara, o presidente do Senado também reconheceram que não tinha como abrir essa discussão durante esses dias. Essa discussão ela deve voltar, tão logo passe essa turbulência, e aí o governo estaria mais fragilizado ou ainda assim vocês acreditam que essas reformas possam passar? Túlio. Não, eu acho que qualquer que seja o governo, ele está mais fragilizado nesse momento, né? Com relação à aprovação das reformas. Bom, enfim, eu gosto de fazer um paralelo, que outro cacuete dos cientistas políticos é não olhar muito para a história, Valdir. Olha muito o momento atual, como se os recursos da disputa política eles tivessem colocados ali naquele momento e aquilo que está ocorrendo e a gente procura analisar. Eu acho que é importante a gente olhar para a história. Quer dizer, eu vejo o país vivendo hoje uma situação muito parecida com a que viveu às vésperas do golpe de 64. Não que eu acredite que é um cenário absolutamente plausível de ocorrer nesse momento uma ruptura dessa natureza, os militares assumindo. Quer dizer, não é isso que eu estou dizendo, não sou o profeta do Apocalipse, não quero ser o profeta do Apocalipse nesse momento. Nem a reunião da sexta-feira do presidente de Jungmann com os ministros da Defesa? Então, a gente deve ficar atento àquele movimento ali, né, dos militares, o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vésperas do golpe de 64, quer dizer, Jango propunha uma série de reformas, né, que eram reformas bastante diferentes das reformas atuais. Eram reformas com cunho mais social, né, que não acabava com o capitalismo, pelo contrário, era criar condições para que o país tivesse um desenvolvimento capitalista talvez mais acelerado e mais condizente com a situação do capitalismo mundial, né? Mas pensando na perspectiva da inclusão social, quer dizer, olhando também para o social. E aí esse projeto é um projeto que é interrompido. Naquele momento, os atores políticos foram atrás das Forças Armadas e as Forças Armadas golpearam a democracia. Bom, o que é que a gente tem hoje? Sim, o interesse do capital financeiro, né, internacional em relação ao Brasil, tinha um contexto da Guerra Fria que a gente não tem hoje. Bom, o que é que a gente tem atualmente? Tem um período de 16 anos, que talvez fosse, se Dilma completasse o mandato dela, seriam 16 anos, de uma política que não penalizou a classe média, não penalizou necessariamente o grande capital, mexeu no capital financeiro, e aí Dilma começou a se abalar quando ela baixa os juros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e força os bancos já a fazerem o mesmo. Quer dizer, ali ela começa a perder apoio desse segmento que apoiou Lula, né? Então, esse é um momento crucial de virada, né? No caso de Dilma. Então, tinha todo um projeto social que estava em curso e que, enfim, o capital decide que tem que interromper esse projeto em função de interesses de acumulação de capital. Então, são dois momentos muito parecidos do ponto de vista do projeto econômico que se discute. Ok, Túlio, obrigado pela sua resposta. Desculpe ter feito, né, tentado entrar, que a gente precisa chamar o intervalo. Então, a gente volta daqui a pouquinho, ainda falando sobre as delações da JBS e o futuro do Brasil. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Crise Política no Brasil. Participam Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Juliano Domingues, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Lembrando que o sinal da TVU agora é digital e para você assistir com essa melhor qualidade é necessário que você faça a reprogramação dos canais. Bem, o professor Juliano Domingues queria complementar ainda uma fala sobre as reformas, até que ponto as reformas elas podem acontecer, uma votação favorável ao governo, caso esse governo
continue no comando, ou mesmo que seja sucedido por Rodrigo Maia ou por Eunício de Oliveira? Eu vou tentar ser bem breve, mas trazer alguns elementos. Há mais ou menos um mês foi divulgada uma pesquisa do IBOPE que procurava aferir a percepção da população em relação às reformas. 71% dos eleitores afirmaram ser contra a reforma da Previdência. Entre os mais escolarizados, com o terceiro grau completo, esse percentual aumentava para 76%, o que derrubaria aquela hipótese de que as pessoas são contra porque elas não conhecem. Ok, entre os mais escolarizados o percentual ainda é maior. Na reforma trabalhista, 64%, apontou a pesquisa do IBOPE, afirmaram entender que as reformas trabalhistas beneficiariam os patrões e prejudicariam os trabalhadores. Ou seja, em ciência política, a gente, quando trabalha com políticas públicas, etc., a gente trabalha muito a partir da perspectiva de que determinadas reformas possuem um grau de complexidade muito grande. E só técnicos da área conseguem, de fato, compreender o que está acontecendo ali. Então, ao eleitor cabe confiar ou não confiar no governo que propõe a reforma. Esses dados mostram uma extrema desconfiança do eleitorado em relação a essas propostas. Esse é um dado importante. O outro dado nos momentos que antecederam a divulgação da JBS, a delação da JBS, o governo Temer já demonstrava uma certa dificuldade em manter o controle dos seus aliados no Congresso. É importante lembrar que, diante de dados dessa natureza, de rejeição às reformas, e com as eleições batendo às portas, vai ter eleição para deputado e senador. Existe a possibilidade de um custo eleitoral grande, quer dizer, o deputado que apoia uma reforma que é amplamente rejeitada pelo eleitor, ele corre o risco de não se eleger nas próximas eleições. Então, o governo já perdia um pouco do controle. Com as delações da JBS, a possibilidade dessas reformas irem adiante acaba se reduzindo drasticamente. Eu vou dizer uma coisa, se vocês falarem tão bem e tão prolongadamente como vem sendo do início do programa até agora, a gente vai deixar o telespectador que mandou perguntas aqui de fora, né? Então, vamos tentar agora ser um pouco mais rápidos nessas questões. Vou começar com Edilane Maria. Ela diz, o fato do Temer não negar o ocorrido nos dá a certeza de que o ocorrido foi de fato acontecido, já que vemos muito se falar sobre uma armação para com Temer? Não, eu acho que a pergunta dela já embute uma resposta, né? Ele não tem como negar o que ocorreu. Quer dizer, ele pode questionar a forma como foram obtidas, né, as gravações, mas não tem como negar o que está gravado lá. Então, isso torna a situação dele mais delicada. É claro que houve uma armação no certo sentido, né? À medida que a pessoa foi lá para obter essas provas, mas em função de uma série de investigações que vinham sendo feitas e delações. Então, foi a concretização, né, das provas ali através das gravações. A outra pergunta é do Vladimir Gouveia, de Ouro Preto. Quanto o nosso sistema político contribui para o desmando da política do Estado brasileiro? Professor Juliano. Existe uma ampla literatura que trabalha essa associação, né, entre episódios dessa natureza e digamos assim, o arranjo institucional da nossa política. Existem, de fato, alguns incentivos, né? Mas existem também outras variáveis relacionadas à cultura política que acabam permitindo com que fatos desse tipo aconteçam. Não é simplesmente uma reforma no arranjo institucional, como, por exemplo, uma reforma política que, por si só, vai resolver o problema, porque existem hábitos, práticas que estão, de certa forma, enraizados na nossa cultura política e também a nossa tolerância, eu digo a nossa, do cidadão brasileiro, de maneira geral, com atos de corrupção. Então, o nosso sistema político, ele incentiva em alguma medida. A gente tem o chamado presidencialismo de coalizão, que também já foi chamado de presidencialismo de cooptação, incentiva, digamos assim, que casos dessa natureza aconteçam, mas por si só não explica. Existem várias outras variáveis que interferem nesse processo. Valdir, um aspecto, o financiamento privado de campanha é um desses problemas que fica absolutamente claro agora, né, o quanto é pernicioso dentro do sistema brasileiro você ter o financiamento privado. Que funciona como troca de favores. Claro, inclusive isso tem sido dito nas delações. Ao mesmo tempo, só complementando a necessidade de se fazer amplas coalizões para se aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional, e aí tem uma relação que tende à promiscuidade. José Augusto do Jaboatão, não seria a hora de uma intervenção militar para banir os políticos corruptos do país, Túlio? Não, de forma nenhuma, né? Quer dizer,
Não sei se ele acredita nisso que ele está perguntando. Quer dizer, apostar numa ditadura militar, numa intervenção militar, é apostar no que pior existe, né? Você apostar no que ocorreu no Brasil, que infelizmente a história não é contada, né, como deveria ser. Quer dizer, no Brasil não houve verdadeiramente uma justiça de transição. De mortes, perseguições. Investigações, né, que levassem a consequências, a punição de militares. Quer dizer, a gente vive num país onde um deputado, né, para defender o voto dele de impeachment da Presidente da República, faz uma apologia de um dos maiores torturadores, que não sofreu aquilo que ele deveria sofrer. Se a gente olha para a Argentina, por exemplo, os generais mofaram na prisão, morreram na prisão, né? E com toda a dificuldade, não é fácil fazer isso. Mas é importante que a gente resgate que a democracia ainda, por mais defeito que tenha, né, a democracia ainda é um regime que dá garantias individuais, inclusive a ele próprio. Coisa que ele não tem no regime militar, por exemplo. Eduardo Meira Lins, de Apipucos, que paralelo se pode fazer do momento político atual ao da época do suicídio de Vargas? Juliano? Existe... eu concordo com o Túlio, a gente precisa da comparação, né? A comparação é a essência da análise em ciência política, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma grande armadilha. Existem alguns elementos que se encontram presentes. Eu acho que o papel da mídia normalmente costuma ser um elemento importante. Eu acho que é comparável, mas existe também uma dificuldade de se fazer uma comparação desse tipo em função do distanciamento mesmo, e o risco de se incorrer em equívocos é muito grande. Talvez, e aí eu escutei hoje Túlio no Fora da Curva, e também foi objeto de um artigo meu publicado ontem no Jornal do Comércio, talvez faça mais algum sentido a gente comparar com o grau de instabilidade que se viu na Argentina no final dos anos 90 e início dos anos 2000, em que a Argentina viveu um período de instabilidade muito grande, com presidente assumindo e logo depois se tornando insustentável a permanência dele, até que Kirchner, que era uma grande novidade, digamos assim, um grande desconhecido, desponta e a presidência da República cai no colo dele, ele se torna presidente da República com 20 e poucos % dos votos. Ok, pergunta de Ivan Oliveira. Sob que condições poderia ocorrer o impeachment de Temer? Acho que, de certa forma, a gente já trouxe um pouco de resposta, eu acho que as né? condições, do ponto de vista institucional, elas estão dadas, né, para que ocorra o impeachment. Do ponto de vista político, é difícil em função do controle que existe sobre a pauta, a agenda da Câmara Federal. E tem um componente das ruas, quer dizer, é necessário para que haja isso, quem aposta nessa saída, apostar na mobilização popular. Alceu Belarmino da Torre, será que Moro vai condenar Lula? O custo político de uma condenação aumentou bastante, pelo menos na minha percepção, depois daquele episódio do depoimento. Acho que o depoimento de Lula acabou por fortalecer a imagem de Lula, uma vez que deu ampla visibilidade à sua fala e às suas versões sobre o fato. E é conhecedor de todo eleitor a habilidade que Lula possui enquanto grande comunicador. E aí, quando se tem visibilidade, a capacidade de convencimento e de persuasão é grande. Então, nesse sentido, eu penso que, ainda mais nesse momento de instabilidade que se vive, eu adicionaria um outro componente também que diminui o risco de Lula vir a ser preso, a não prisão de Aécio até agora. Eu acho que a prisão de Aécio abre caminho e diminui o custo político do judiciário prender Lula também. E Aécio não foi preso. Acho pouco provável que isso venha a acontecer, embora seja bem possível. O Ronaldo Costa, da UR7, vocês acham que Eduardo Cunha seria capaz de fazer delação premiada? Túlio? Ele tem se manifestado, né, em alguns momentos, ameaçando... O que é que tem segurado ele? Será o dinheiro? Será... não sei, talvez a mensalidade que ele vinha recebendo, né, da JBS aí, com o aval de Temer. Bom, Valdir, é difícil pensar o que é que está segurando o Eduardo Cunha. É evidente que parece-me que ele é menos perigoso, a sensação que eu estou começando a ter, menos perigoso, vamos dizer, para os atores políticos de modo geral, do que parecia ser, né? Quer dizer, parece que era alguém que se beneficiava muito
da posição que ocupava, mas não necessariamente tendo mais informações do que aquelas informações que estão circulando agora. Para fechar o programa de hoje, a gente disse que ainda falaria um pouco sobre o papel da mídia, sobre o comportamento da mídia, né, nesse fato mais recente agora, que envolveu o presidente Temer e Aécio Neves. Está com você, Juliano, a palavra. Eu destacaria que a mídia, de fato, e isso não é novidade, né? Se a gente for resgatar os grandes episódios com repercussões políticas para o Brasil e para o mundo, a mídia sempre desempenha um papel importante, porque ela é um instrumento fundamental na disputa pela chamada ideia dominante, ou a concepção dominante, a tese dominante. Ou seja, há uma disputa pela percepção da realidade, e a mídia é um instrumento fundamental nesse processo. E então, nesse momento, também a gente acompanha. O que eu destacaria, e aí com certo pesar, é o fato da gente observar o jornalismo sempre como coadjuvante. Quer dizer, as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Polícia Federal, têm ocupado um papel de protagonismo até exacerbado, né, e desproporcional comparativamente com outras instituições. E aí a mídia vai a reboque. Nesse caso específico, recente objeto da nossa conversa, foi mais um exemplo disso. Quer dizer, a delação cai no colo do Lauro Jardim, quer dizer, tudo já estava pronto para divulgação. Você não observa um trabalho de um jornalismo investigativo que só se dá com algum grau de independência da mídia e, lamentavelmente, a gente não observa isso com uma capacidade de provocar mudanças que tenham, ou notícias e reportagens investigativas que tenham como fim o interesse público. Ok, então, a opinião Pernambuco de hoje está chegando ao final, viu, Túlio? Só uma falinha. Eu prometo numa única frase. A mídia tem dono, né? E os donos têm interesses e têm lado, né? Portanto, termina sendo um protagonista importante e está demonstrando isso na prática. Agradecemos a sua participação, Daí a importância da mídia pública, né? Claro. Agradecemos a sua participação também, Túlio. Agradecemos especialmente a audiência daqueles que nos acompanham nas redes sociais. E aqui a gente tem a relação de algumas dessas pessoas, como Maria Elizabeth Sintra de Araújo, Léo Pereira, Jair Medeiros, Poliana Arruda, Selma Albuquerque e Lorena Mello. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.